Olá pessoal, aqui é o professor JB, o cara das aprovações, né? Nós temos o cursinho seleto, né? O instrutor, o professor JB, e nós vamos dar uma olhadinha aí no que vai acontecer, né? Se caso essa nova resolução seja aprovada, né? Porque ela diz lá no seu artigo 3º, né? Dessa resolução nova aí, que por enquanto ela é uma minuta que está sendo pesquisada, né? Recebendo aí, tá? As questões de palpites, né? Você dizer o que você acha que vai ser, o que não pode ser, né? E ela vem com a seguinte emenda. Primeiro, a resolução atual que regra, né, com o processo de habilitação, que é a resolução 789 de 2020. É essa que regra o processo de habilitação, né, atual. E no artigo 3 ela diz o seguinte, que eu devo iniciar, né, fazendo uma avaliação psicológica do candidato e uma avaliação física e mental, que são os exames médicos, tá? Os exames médicos, tá? Que são os exames exigidos, né, para que o condutor possa certificar que ele tem condições físicas e psicológicas para que ele possa conduzir o veículo automotor. Após ele passar nos exames, ele será encaminhado para a autoescola para fazer o seu exame teórico, tá? Vai ter uma aula teórica, que é o curso de formação de condutor, e ele vai assistir a aula teórica e vai fazer a prova teórica, que é o exame escrito. Isso aqui é em sua suma, que é o exame escrito. No caso, a sua prova teórica. Após a prova teórica, ele vai para o exame de direção veicular, tá? Ele vai passar para as aulas teóricas, né? E vai ser realizado em via pública, isso para a categoria da qual esteja habilitado. No caso aqui do Maranhão, né? No caso aqui do Maranhão, a categoria B vai para a rua, mas a categoria A não vai, tá? Categoria A não vai, mas a categoria B vai, tá? Ele não vai transitar na rua, a categoria A não vai, mas a categoria B vai, tá? Então ele vai fazer os exames de veículo, o exame teórico, o exame médico. Essa é a regra atual. Na nova regra, vai ficar assim. A frota de veículos da autoescola, ela tinha uma exigência própria, ou seja, os carros tinham que estar no nome da autoescola, tá? Isso é como é hoje e como vai ficar. A frota de veículos, ela vai permitir o uso de veículos próprios, seu carro de casa, tá? Locados na localiza ou compartilhado entre autoescolas ou da mesma unidade federativa, tá? Que é isso, tem que compartilhar carro de autoescola aqui do Maranhão. Não importa que tu venha de um carro lá de Imperatriz para cá, para São Luís, ou daqui de São Luís para Imperatriz. Vai fazer a prova do mesmo jeito, desde que esteja dentro da unidade federativa, tá? Dentro do Tocantins, dentro do Maranhão, dentro do Pará, dentro do Ceará, dentro do Piauí, dentro da Bahia. Não importa. Se for dentro do mesmo estado, ele vai fazer o teste naquele mesmo veículo. Não importa qual veículo você vai fazer a prova, tá? No caso aqui do Maranhão, o Detran ele disponibiliza veículos próprios. No caso é o Polo, tá? O Polo é destinado a fazer prova. Você pode pegar aula em qualquer carro, na sua casa, ou pagar um carro de autoescola mesmo para fazer esse teste, né, para essas aulas, mas a prova vai ser feita no Polo, aqui no Maranhão, tá? No Polo. O curso teórico na autoescola e o prático, tá? As autoescolas são obrigadas a oferecer um curso teórico de 45 horas-aulas na atualidade e um prático de 20 horas-aulas. Como vai ficar? As autoescolas podem ofertar apenas aulas teóricas, práticas ou ambas. Eu posso oferecer aula teórica, né? Que no caso aqui do professor JB, eu vou oferecer só aula teórica. E conforme o modelo de negócio. Eu vou apresentar só aula teórica. Aí outro vai querer só dar só aula prática. E o outro vai querer fazer as duas coisas. Olha, eu vou oferecer aula teórica e também prática. Eu vou continuar meu serviço normal, tá? Lembrando que ele bota aqui a grande confusão de toda a história
É esse ponto bem aqui dos cursos técnicos teóricos, né? Que a pessoa, eu não vou optar pela autoescola, porque vai ter, né? O governo federal vai disponibilizar, né? As escolas, né? De trânsito. Ele vai disponibilizar as escolas de trânsito. Trânsito, botei trânsito, né? É a escola de trânsito. O governo federal vai disponibilizar essas escolas. Você vai assistir a aulas assíncronas online, né? Ele está até falando lá no último formato de aula, síncrono ou assíncrono. Vou já explicar o que é. Então você vai assistir essas aulas nesse formato, tá? A estrutura física não precisa mais. A exigência era que a metragem mínima fosse de 1,20 m por aluno, que é o espaçamento entre um aluno e outro, e de 6 metros quadrados para instrutor. É a sala de aula teórica, tá? Que ele exigia uma metragem específica. Hoje não, ele elimina as metragens mínimas e salas obrigatórias, mantendo apenas o requisito de acessibilidade. Isso aqui, na resolução que eu estava lendo lá, na minuta, ele diz que eu não preciso nem ter uma autoescola física. Né? Se eu for dar, por exemplo, a aula online, somente aula online, eu vou só precisar de uma plataforma para apresentar essas aulas online. Eu não vou precisar de uma escola física para isso, um local físico. Já que eu vou apresentar elas online, não preciso de um local físico. Então, essa exigência não está mais obrigatória. Já o modelo de mercado da autoescola, né, os instrutores só poderiam autuar nas autoescolas. Né? Eu poderia dar aula como instrutor independente? Poderia, né? Dava para fazer isso por fora. Né? Alguns estados dá para fazer isso. No caso aqui do Maranhão também dava para fazer isso. Né? Mas nos casos atual, os profissionais poderão, né, funcionar como autônomos, né, por conta própria, tá? Dentro das autoescolas ou fora delas, ou ambos. Ele pode atuar tanto fora como dentro. Ele pode fazer isso, o processo de habilitação todinho de um aluno só, desde que ele tenha, né, acesso ao sistema e também seja credenciado. Se ele for credenciado do órgão de trânsito do estado dele, ele poderá funcionar como se fosse uma própria escola. Essa minuta, essa nova resolução, ela está jogando toda a responsabilidade sobre a pessoa do instrutor. A autoescola em si, ela está realmente deixando de existir, né, nessa nova resolução. Ela está jogando a ideia de autoescola, de teorias, de prática, em cima de uma pessoa só, que é o instrutor de trânsito. Tá? Ele não diz que ele vai tirar o cargo de instrutor de trânsito. Ele diz que ele vai, né, diminuir os custos com a autoescola. E realmente isso vai diminuir mesmo. Só, porém, tem os dois casos, né, que é o caso do aumento de infrações, aumento das penalidades, aumento também da frota do veículo, porque vai aumentar realmente a quantidade de pessoas que vão, né, passar em prova, mas também vai aumentar muito a quantidade que vai reprovar. Né? Não é jogando praga, isso é certeza. A gente sabe que os ensinos online não dão 100% de certeza daquilo que você precisa, tá? Mas tem pessoas que são mais focadas, né, mais atentas e que aprendem melhor online. Essas com certeza vão estar mais adiante, né? Não é menosprezando ninguém, gente, tá? Eu estou realmente falando que aquela questão do déficit de atenção, né? Muita gente tem um déficit de atenção e essas aulas online, essas síncronas, né, que é uma aula, falando agora do formato das aulas, que era somente presencial, agora são no formato adaptável em cursos EAD ou presencial, do modelo síncrono e assíncrono. O que é isso? Essa aqui ela é gravada e essa daqui com presença do instrutor online. Então, essa daqui é uma aula gravada, tá lá no sistema, você acessa lá e assiste quando quiser, na hora que quiser. E a assíncrono não, você vai ter a presença da pessoa lá no horário, a aula vai abrir num certo horário e você vai assistir a aula nesse horário. Então são essas alterações que vão ter aí nessa minuta, né, se ela for aprovada. Espero ter clareado um pouco a ideia aí, né, pessoal? Um forte abraço e até mais. Não esqueçam,
cursinho preparatório do professor JB, né? Agora, dia 8/11/2025, quem tiver interessado, aqui está o contato do professor JB para se inscrever, tá? Ela é online, no modo assíncrono, beleza? Com a presença do instrutor, o professor JB, beleza? Então, espero todos lá. Um forte abraço do professor JB, falou!